Esperar a galera entrar. Sou novo nisso aqui ainda, estou bem perdido. Depois aprende e vicia. Tá difícil de acompanhar o senhor, viu? Todo dia tá muito difícil. Eu tô tendo que algumas eu ouço online, outras eu ouço gravada, outras dirigindo. Essa loucura vai até domingo. Aí segunda eu sossego um pouco. Amém, amém. Tem as horas do sacrifício, né? Tem alimentado bastante, tem edificado bastante nossa vida. Que bom. Peraí. Vamos lá. Fala, galera. Sejam bem-vindos todos a mais essa live da Redenção Familiar. Feliz por muitos de vocês estarem com a gente, crescendo, divulgando, participando do propósito. Feliz, muitos de vocês comprando os livros, entendendo que não é só o que vocês vão ganhar ao lerem o livro, mas muita gente, cara, sofrendo, que a gente vai ajudar com os resultados financeiros do livro. Então, a gente está muito contente por vocês. Sejam todos bem-vindos. Uma alegria compartilhar essa live aqui com o Felipe. Ele vai se apresentar. Vou te dar 5 minutos para você dar um panoramazinho aí da sua vida. Depois eu volto, lanço um fundamento aqui do que significa para mim uma geração de meninos que casaram sexualmente com mulheres, mas se mantiveram dependentes emocionalmente das mães. E mãe aqui eu vou usar de maneira literal e figurada. Então, que as mães não se ofendam, mas é uma figura de linguagem para provar que o homem moderno é um homem imaturo por sempre buscar ser cuidado e sempre fugir do sacrifício, tá bom? Se apresenta, lindão. Amém. Pastor, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Eu sou Felipe Bassu, sou casado, sou empresário do setor de eventos, sou fundador do projeto Menos de Mim, um projeto que atua com ações sociais, assistindo a sociedade aí onde o Estado não é capaz de alcançar desde 2014. Sou casado com a Manu Bassu, minha princesa do Senhor, e desde 2015, temos 6 anos de casado. Sou pai da Mariá, que está com quase 2 meses de vida, a concretização da promessa do Senhor para as nossas vidas. Sou ovelha desse grande homem que o Senhor me deu a oportunidade de compartilhar, de ser edificado, de aprender com ele. E sou um homem buscando todos os dias ser alguém melhor, buscando me alimentar das coisas corretas, buscando reconhecer os meus erros, buscando me modificar, buscando aprender e quebrar meus defeitos todos os dias, meu orgulho, minha vaidade, minha autossuficiência. Acho que é um resumo de quem eu sou. Amém. Então vamos lá, tacar fogo no parquinho. A gente sempre aborda que, na minha interpretação como pastor, o problema das relações que se torna um problema da igreja, um problema na sociedade, é que a mulher ela busca no homem o padrão do pai e o homem busca na mulher o padrão da mãe. Então, ela se faz uma dondoquinha, né, que eu chamo de Barbie gospel, ela quer entrar na relação com o cara a partir do padrão que o pai dela está terminando a vida, e ela pressiona, ela não quer criar junto com o cara, ela não quer sofrer junto com ele, ela quer sombra e água fresca, então ele tem que dar para mim o que meu pai me dava. Não, seu pai levou 40 anos para dar isso para sua mãe. Então, no mínimo, infantilidade a mulher querer encarar o mundo a partir dessa fantasia que o homem vai dar para ela o que o pai deu. E, por outro lado, esse homem tardio em amadurecer, tardio em assumir responsabilidade, tardio em sair de casa, o adultescente, né, o homem nino. Então, assim, cresceu cronologicamente, cresceu no corpo, mas não cresceu no caráter. Quando ele sai de casa,
e já passou a data de validade, produto estragado. Vou sair de casa. Quando ele sai de casa, ele sai com anseio ainda de ser cuidado. Porque o cara que não saiu, o cara que não foi enviado, ele não consegue morrer. Ele não consegue se sacrificar. Então ele se viciou no cuidado da mãe. Mãe, bati o carro. Pai, fui preso na Blitz. Vem me tirar aqui da Blitz de madrugada. Então, mesmo que ele seja independente financeiramente, mesmo que ele tenha todas as mulheres do mundo, se ele ainda é filho, filho não prospera. Porque filho sempre vai apertar o botão do protecionismo. Então, se o cara vive ainda no estágio de filiação, o cara vive perpetuando o amadurecimento. Então, ele na cabeça dele, esse pastor é maluco, pô, tá louco. Eu trabalho, eu ganho 20 palmas, moro com meu pai porque eu quero, eu que pago as contas. Não, não estou falando disso, eu não estou falando do tamanho do teu pênis, nem do tamanho da tua conta bancária. Eu estou falando que subconsciente, você moralmente não morre. Moralmente depende. Alguém sempre tem que limpar a sua bunda. Quem aqui do Maçonaria limpa 10 mandamentos do pastor Jack para masculinidade. Um dos 10 mandamentos é limpe sua bunda. Só velhinho geriátrico, mano. E bebê não sabe limpar a bunda. Então, tipo assim, no fundo, por exemplo, você vai transar a noite inteira na balada, velho, você tem 5 peguetes. No seu subconsciente, mano, nenhuma dessas mulheres é digna do seu sacrifício. Porque quem merece seu amor é sua mãe. Tipo, entende? Tipo assim, mano, sim, você vai falar da sua vida aí daqui a pouco. Velho, amor só de mãe só na cadeia, meu amigo. Na Bíblia não, entendeu? Porque amor só de mãe na Bíblia, Deus mandava a gente casar com a nossa, pô, e não mandou. Sim. A Bíblia diz, é uma só carne com a mulher da tua mocidade, não é uma só carne com a tua mãe. Então Deus é Deus, o Criador, o arquiteto do universo, está dizendo, a relação que eu estabeleci entre homem e mulher é muito mais efetivo que a relação entre filhos e pais. Aí o cara dá um surto, né? Porque o mundo para ele é plano B. Então, eu não estou falando aqui, brother, de desamor aos pais. Eu estou falando que Deus criou o ser humano para ser protegido, suprido, mas também enviado. Então, tem o momento certo de você receber a proteção dos pais. Tem o momento certo de você receber o cuidado dos pais. E tem o momento certo dos pais empurrarem você para longe deles. Esse é o ciclo da vida. O ciclo da vida não é para eu ser filho para sempre, porque meus pais vão morrer. Mas é para eu ser homem para sempre e marido para sempre. Então pega uma foto de um casal velhinho de 80, não tem filho e nem tem pai, mano, ali naquela foto. Só os dois velhinhos e as rugas deles, mano. Então, quando eu digo que filho não prospera, eu estou dizendo que filho sempre fica na defensiva, porque alguém tem um plano B para resolver o que o plano A dele não resolveu. Moralmente, ele sempre vai recorrer a alguém para resolver. Briguei com a minha esposa. Briguei com aquela, briguei com a Manu. Aí a mãe, se não é uma mãe apostólica, vai dizer, volta pro colinho da mamãe, deixa a mamãe provar que a tua mulher é uma bruxa, uma megera, e o cara aceita, entendeu? Ele racionaliza o problema e transfere a responsabilidade porque é cômodo. E para encerrar, essa não é a melhor hermenêutica do texto, gente. Não me julguem dizendo, pastor Anderson forçou o texto. Mas aplicado à masculinidade, eu não vejo texto melhor que esse. Vou ler para vocês. Evangelho de João, capítulo 2, verso 1. E ao terceiro dia, fizeram umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho.
Disse-lhe Jesus: mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Cara, tem algumas passagens nos evangelhos como essas aqui. Você lê e diz: eita ferro, Jesus tratou mal a mãe dele. Jesus era Deus, então tinha que chegar o exato momento que ele tinha que deixar claro. Aos 12 anos ele já deixou claro para José e Maria: eu não estava perdido, estava cuidando das coisas do meu pai. Jesus, com 33 anos, indo para o Calvário, nos substituir em nossos pecados, não poderia ser o filho da Maria. Depois que um homem entende seu propósito, ele não tem mais a necessidade primária de ser filho de alguém, porque ele se tornou profeta. Amém. Então, depois do propósito que o homem entende, ser filho é parte, mas não é o todo. Eu não sou definido como filho da Dona Rosa, como marido, pai, profeta, como um agente de transformação social. Eu não faço o que eu faço como filho. Eu faço o que eu faço como um criador, como um profeta, como um gerador de vida. Então, por que Jesus meteu o louco na Maria? Por que ele repreendeu Maria? Porque naquele exato momento, ela não poderia intervir na vida dele como mãe, e sim como serva. Olha que maturidade, mano. Se você um dia plantar uma igreja e sua mãe congregar na igreja que você pastoreia, ela não pode, velho, como pastor, te tratar como filho, porque você é o pastor dela. Então, ela é sua ovelha. Ela é sua ovelha. Tem que ser tão maduro, cara, a relação, que os dois têm que saber a hora que a parentalidade está falando e a espiritualidade está falando. Vai ter horas que eu, Anderson, vou falar como pastor com a minha mãe. E vai ter horas que ela vai falar como mãe e eu tenho que ouvir como filho. E isso aqui é o que define a masculinidade. Por que os caras viraram Peter Pans? Perdidos na terra do nunca. Porque os caras não sabem dividir a jurisdição de nada. Eu já tive essa conversa com a minha mãe. A senhora é minha mãe daquela porta para fora. Na casa da senhora eu sou seu filho. Na minha casa eu sou profeta e a senhora não desrespeita a minha mulher na minha casa. Perfeitamente. Na minha casa, a opinião da senhora é só opinião. Não é lei, não. Lei é o que a senhora vai me dizer na sua casa, onde a senhora vai estar na sua jurisdição. Eu baixo a cabeça para ouvir. Na minha casa, a jurisdição é minha. É a vontade e o propósito de Deus governando. Os filhos são meus. Filhos são meus. São netos da senhora. Quem manda nos meus filhos sou eu, não a avó. Foi uma conversa forte. Então, cara, lançando esse fundamento, é isso que eu penso, que essa geração Peter Pan que tardiou em abraçar seu propósito, virou uma geração de homens casados sexualmente com mulheres e casados emocionalmente com a mãe. O pênis o cara deu para a esposa, o coração ele deu para a mãe. E não adianta escandalizar. Mas você é um pastor, você não pode falar isso. Posso. Você deu seu pênis para sua esposa, para sua namorada, para sua noiva. E o seu coração você deu para sua mãe. Mas olha só, que homem você vai ser depois que sua mãe morrer? Qual o propósito da sua vida? Vai ser viúvo, né? Ou fala aí que eu já falei demais. Pastor, trazendo um pouco da minha realidade para esse contexto que o senhor colocou, eu tenho pais hoje que são um referencial de família para mim. Meus pais hoje têm 32 anos de casados, batalharam muito para me criar, para criar os meus irmãos. Somos 3 homens aqui em casa, eu sou o mais velho. E o intuito do pai, ele é sempre fornecer ao filho o que ele não teve a possibilidade de receber dos pais, né? E muitas vezes, por excesso de amor, a gente acaba amando demais e acaba estragando os filhos, por assim dizer, né? Eu não estou aqui de forma alguma justificando os meus erros nos meus pais, racionalizando tudo que eu vivi e transferindo a minha responsabilidade, mas por muitas vezes
faltaram oportunidades da vida me bater de verdade para que eu pudesse me formar homem, para que eu pudesse me formar um sacerdote. Porém, como os propósitos do Senhor não nos pertencem, no meio desse caminho, eu conheci a mulher que hoje é minha esposa, que teve uma vida totalmente distinta da minha, que sempre foi enviada, que sempre arcou com suas responsabilidades, que desde os 12 anos ninguém nunca comprou uma calcinha para ela. Então, era uma mulher muito mais madura do que eu, quando a gente se conheceu. E eu tive a oportunidade, durante o tempo em que a gente esteve junto, quando nós... Eu tenho repetido muito esses dias com alguns amigos, quando eu decidi amar a Emanuele, que o amor, ao contrário do que o mundo prega, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. Eu enxerguei nela a esposa que eu gostaria de ter, que o Senhor gostaria que eu tivesse, a mãe que eu gostaria de ter para minha filha, para os meus filhos. Eu enxerguei na família dela uma família cristã que seria, na verdade, a alavanca, a catapulta que iria me impulsionar para o meu chamado, para o meu ministério. E aí eu decidi ter um relacionamento com ela. Eu decidi amá-la, na verdade, quando eu nem sabia o que era isso, na verdade. Na verdade, na minha vida promíscua que eu vivia anteriormente, na minha vida sexual ativa que eu tinha, eu nem sabia conversar com uma mulher como ela. Quando eu tive a oportunidade de almoçar com ela, eu disse assim, Manu, eu nem sei conversar com uma mulher de família. Eu nem sei falar honestamente com a mulher, porque toda vez que eu me relacionei com a mulher foi contando uma mentira, ludibriando, ou tentando mostrar poder ou status social para conquistar. Então, eu nem sei como fazer isso aqui. O que eu sei é que eu estou gostando de você, eu quero ter algo sério com você, eu quero ter um compromisso com você, eu nem sei como que se faz isso. O que você me sugere? Ela que foi sempre criada num lar... Eu acho que eu fui o mais transparente de toda a minha vida naquela conversa ali. E deu certo. Eu não sabia como fazer e ela falou, então, vamos orar. E a gente orou durante um tempo, durante um mês mais ou menos, para ter a certeza, e sentimos aquela certeza que provém do céu, que não tem espaço para dúvida. Em 7 meses a gente namorou e casou. E falando sobre essa realidade que a gente vive hoje, que o Senhor cita muito, aonde, principalmente aqui em Brasília, a meta é você se formar, passar num concurso público, comprar um apartamento em Águas Claras, para depois pensar em constituir uma família. Aí o cara já está com 40 anos, com a vida toda esbagaçada pelos relacionamentos frustrados que ele teve e querendo recuperar o tempo perdido, que não se recupera mais. Então, quando o Senhor me trouxe a certeza de que a Emanuele seria a mulher da minha vida, que eu casaria, eu e ela estávamos desempregados e a gente marcou a data do casamento pela fé. E nós íamos para as reuniões com buffet, fotógrafo, salão, com R$ 5 de moeda no bolso para pôr de gasolina, e as pessoas falavam, ó, esse prato aqui fica, esse cardápio aqui fica 3.500, essas fotos aqui fica 5.000 e pouco, e eu concordando, né, com cara de paisagem, o coração aqui dentro doendo, temendo não conseguir realizar, mas crendo que o Senhor era da vontade dele, e foi assim que aconteceu, mas esse é um assunto para depois. O Senhor me deu um casamento maravilhoso, simples, no auditório de uma escola, mas aonde ele teve presente, onde não teve uma pessoa que não se sentiu tocada pelo Espírito Santo lá dentro. Faltando 30 dias para eu me casar, o Senhor me abençoou com um trabalho, 30 dias após o casamento, um trabalho para ela, mas quando nós tomamos a decisão, estávamos os dois desempregados e não tínhamos onde morar. Então, uma ação nossa gerou uma reação do Senhor. E muitas vezes as pessoas confundem descansar em Deus com descansar na rede. Nós arregaçamos as mangas, corremos atrás, nos dedicamos às coisas dele durante 7 meses, o projeto social que a gente estava fundando naquela época, a gente estava o tempo todo ativo e o Senhor construiu tudo isso para nos abençoar
crendo que essa era a vontade dele. Então, o que acontece? A Manu brinca muito que quando a gente saía durante o dia, quando a gente estava namoramos, vale ressaltar, respeitamos as escrituras, foi um namoro santo. A Emanuele foi uma mulher a vida toda posicionada. Ela, aos 12 anos, ela escreveu num papel o marido que ela queria, o cabelo, a forma de se vestir, a forma de falar, a postura, o chamado que ele teria. E ela pode dizer melhor do que eu, mas eu sei que vim correspondendo às expectativas dela. E eu fui o primeiro e único homem da vida dela, porque ela construiu a vida dela pautada na família que ela gostaria de ter. E o Senhor prosperou ela e permitiu que ela tivesse essa família. E me tornou, na realidade, o homem que ela merecia ter, de acordo com as renúncias que ela fez. E a gente saía, eu saía da casa da minha mãe, buscava ela na casa dela, e a gente saía para fazer as ações sociais ou para cuidar das coisas do casamento. E sempre com muito tato, ela foi construindo o homem que ela queria ter do lado dela. Eu era muito infantil, eu era muito amamãezado. Eu sempre tive tudo que eu precisei. Eu tive uma estrutura familiar em excesso. A minha mãe sempre foi professora e em colégios particulares em Brasília, então, sem custo algum, eu tive a oportunidade de estudar nos melhores colégios de Brasília. Nunca fomos ricos, mas também nunca nada nos faltou. Então, a Emanuele, com um pouco mais de maturidade, experiência de vida, ela com muito tato. Ontem eu ouvi a live do senhor às 11 horas com esqueci o nome dela. Viviane. Com a Viviane, mas ela disse que depois de muito apanhar da vida, ela entendeu que o marido dela era fruto das coisas que ela colocava aos pés da cruz. Que todas as vezes que ela bateu de frente, querendo ser mais homem que o marido dela, ela se frustrou. Como, por exemplo, dizer para ele 70 vezes que ele chegasse do trabalho e já começasse a fazer as coisas como ela fazia, até entender que ele precisava de 40 minutos de offline ali no sofá para que ele pudesse começar a agir. Então, a minha esposa sempre foi a mulher sábia que edificou o meu lar. Ela foi construindo a cada saidinha que a gente ia, a cada reunião do casamento, a cada instituição que a gente visitava para entregar doações, ela foi me construindo, me amadurecendo, me ensinando coisas que a experiência que ela tinha na vida com Cristo, que eu ainda não tinha. Eu era um recém-convertido na época. Quando a gente começou a namorar em 2014, eu tinha 2 anos de conversão. Eu ainda era, como diz o apóstolo Paulo, ainda tomava leite, né? Então ela veio devagarzinho e eu fui aprendendo. Mas aí eu vinha para casa, deixava ela na casa dela, vinha para casa e jantava e tudo mais. E aí quando eu voltava no dia seguinte, eu estava tomando leite de novo. Ela falava: nossa, você foi para casa com seus pais, vou ter que fazer o trabalho todo de novo. Então, com o tempo, eu fui entendendo que isso não poderia partir só dela, que isso partiria de um posicionamento meu, que eu deveria me posicionar perante os meus pais, por mais que eles, por amor, quisessem me manter ali na barra da saia, debaixo das asas deles, o meu posicionamento perante eles iria me enviar. Eu me auto-enviei. A minha esposa iniciou, mas eu me auto-enviei. Obviamente com o direcionamento do Senhor. Porque se eu, de forma acomodada, como eu estava, e confortável, eu tivesse me mantido dessa forma, talvez eu nem teria me casado, ou meu casamento nem teria durado. Porque eu precisei me posicionar, me tornar um sacerdote para que o Senhor me desse o benefício de dividir a vida com uma filha dele, que ele cuidou com tanto apreço durante tanto tempo. Então, assim, eu precisei cortar algumas coisas, sabe? Eu precisei cortar realmente o cordão umbilical. Eu mesmo vim, como eu tive a oportunidade de fazer há 60 dias atrás, cortei da minha filha, eu mesmo cortei o meu cordão para que eu pudesse me tornar o homem que eu sou hoje. Foi um processo. Eu tenho hoje 5 anos de casado, 6 anos praticamente de relacionamento,
nos nossos primeiros anos de casado, o senhor sabe um pouco da minha história, não foram essas flores que eu estou contando aqui agora, essa alegria toda. Foi muita luta. Muitas vezes a gente repete, sabe homens, às vezes quando se juntam e tem aquelas brincadeiras infantis, fica meio que abobalhado, sabe? Muitas vezes eu precisei me policiar e ela também, para que eu pudesse, você tem família, eu sou sua esposa, não sou sua amiga, não sou sua namorada, para que eu pudesse voltar para o eixo, entendeu? Eu nunca precisei colaborar em casa com a conta de água, com a conta de luz. Então, o processo do Senhor na minha vida de amadurecimento, eu orei por isso. Eu orei e falei, Senhor, reme o meu tempo. Eu sei que o tempo de amadurecimento teria que ser cronologicamente muito maior, mas eu não tenho esse tempo. Eu tenho uma mulher que agora que precisa de um homem. Então o Senhor precisa me amadurecer. Então reme o meu tempo. Traga-me os benefícios dessa aceleração do tempo que o Senhor vai trazer, mas eu estou disposto também. Eis-me aqui para que o Senhor também me traga as responsabilidades. Talvez eu nem soubesse o que eu estava falando, porque foi pedrada, foi pesado. Foi na marra. Então, assim, pastor, hoje eu agradeço muito a minha esposa, porque todas as guerras que a gente travou, que ela travou comigo, para que eu me tornasse o marido que eu sou hoje, o pai que eu sou hoje, foram aos pés da cruz. Ela pouquíssimas vezes me confrontou diretamente em coisas que ela sabia que não eram do feitio dela, que não estavam sob o alcance dela, que só o Senhor poderia modificar. Então, eu brinco com ela, eu fico até com medo às vezes, que ela tem um relacionamento com Deus, que ela fala, nossa, que calor, e já começa a trovejar. Então, eu já ando sempre na linha, porque ela tem uma conexão com o Senhor que Deus me livre. Na verdade, Deus me livre não, né? Nunca te hostilizou? Então, não, nesses já, processos? Com certeza. Ao mesmo tempo que eu amadureci, ela também amadureceu, né? Ela não veio Entendi. pronta. Porém, ela primeiro me tornou o homem que ela precisava ter, aí depois que eu estava, digamos, mais maduro, aí ela deu uma caída, assim, tipo assim, agora eu preciso de você, entendeu? Aí começaram a surgir os conflitos emocionais que a vida trouxe para ela, os problemas, as cicatrizes, as feridas abertas que estavam muitas vezes cicatrizadas superficialmente, que voltaram a se abrir. E aí eu tive a oportunidade, de forma madura, de ser suporte para minha esposa também. Legal, mano. Legal. Assim, falando de famílias, nunca entrou nessa colisão, por exemplo, do tema que a gente sugere, sei lá, ela, sua mãe, nunca tiveram o que geralmente reclamam que sogra e nora têm, assim, desse... Assim, pastor, minha mãe e minha mulher são muito amigas, muito, muito amigas. Graças a Deus elas têm uma relação maravilhosa. Até porque minha esposa me levou para fora da casa da minha mãe, né? Então ela já iniciou com a gratidão enorme pela minha esposa. O relacionamento, Legal. o relacionamento começou muito bem. Eu nunca fui um filho muito fácil, né? Entendi. Para quem conhece a minha história, eu sou um dependente químico em constante recuperação, né? Eu acordo todos os dias e luto para permanecer sóbrio. Eu tive um problema extremo com a cocaína me levou para o crime me levou para o presídio, eu tive 1 ano e meio preso, então eu nunca fui um filho muito fácil. Eu sempre tive o coração que tenho hoje, porém as escolhas que eu fiz os caminhos tortuosos que eu optei enveredar me levaram a coisas muito tristes. Então, meus pais sofreram muito, 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 muito mesmo. Eu peso hoje 86 quilos, eu cheguei ao fundo do poço em 2012 com 57 quilos. Caramba! Então foi muito sofrimento.
Eu cheguei realmente ao fundo do poço, até eu aceitar que eu tinha uma doença, até eu descobrir, na realidade, que eu tinha uma doença. Eu sofri muito e fiz muita gente sofrer, né? Inclusive, em 2012, dentro de uma instituição, dentro de uma clínica de recuperação da comunidade terapêutica, eu tive a oportunidade de conhecer Jesus, através de um cara chamado Weber, que é um cara que marcou a minha vida. Então, apesar disso, meus pais nunca me abandonaram. Porém, voltando um pouquinho ao nosso assunto, abrindo aqui um adendo no que o senhor colocou sobre a relação da minha esposa com a minha mãe, voltando um pouco, falando sobre o enviar, o posicionamento dos meus pais perante a minha doença e perante as coisas que eu estava vivendo e fazendo-os viver, foi quem me fez aceitar ajuda e mudar de vida. Enquanto eu estava fumando meu baseado, cheirando pó, tomando minha bala na balada, passando 2, 3, 4 dias na rua, e eu voltava para casa com a cara lavada, abria o portãozinho, abria a geladeira, comia alguma coisa na larica, deitava numa cama quentinha, tomava banho num chuveiro quente. Quem quer parar de usar droga desse jeito? No meu canal, no YouTube, eu falo muito sobre dependência química, porque é um assunto muito tabu ainda. Da forma que estava muito cômodo. Usar droga não é ruim. Essa máxima de que drogas fazem mal, drogas matam, isso não afasta ninguém das drogas. A gente vive numa sociedade corrompida onde a mídia e a grande mídia ela diz à torta e à direita que tem que ser legalizada a maconha, de que drogas fazem bem. Em todo filme que você assiste, que tem gente poderosa, na novela das 9, é sempre tomando uísque, fumando um charuto. Então é tudo muito liberal, você entende? Porém, ninguém fala sobre as consequências, entendeu? Só se fala sobre o prazer momentâneo do sexo, o prazer momentâneo da traição, o prazer momentâneo da cocaína, o prazer momentâneo, enfim, de tudo, né? Essa fantasia que se vive hoje em dia. E muitas vezes não se fala para os nossos jovens, principalmente, sobre as consequências. Porque eu tenho 29 anos, prestes a fazer 30. Quando eu fumei meu primeiro cigarro, aos 15 na escola, porque o único cara que fumava na escola ficava com as meninas, com todas as meninas, e eu achava legal, e eu queria me inserir naquele ciclo, as consequências do que eu fiz aos 15, eu colho até hoje, aos 29. A juventude de hoje tem uma ilusão que a vida ela é como um campeonato de futebol, que quando você chega na fase mata-mata, vão zerar os cartões amarelos, que quando se faz 18, tá tudo limpo, você começa de novo, inicia uma faculdade, você vai procurar um emprego e vai estar tudo certo. Porém, o lastro, ele fica, você entende? Yeah. Hoje eu falo abertamente sobre a minha história, porque esse é o meu propósito de vida, esse é o meu chamado. A minha experiência hoje ela tem me dado a oportunidade de fazer diferença na vida de pessoas. Porém, eu ainda sou rotulado como ex-presidiário, como o noiado. Eu era o cara que nunca ia casar, eu era o cara que não ia chegar até os 25, eu era o cara que não ia terminar nada do que começava. Esses eram os meus rótulos, entende? E mesmo tendo vencido alguns deles e tendo rasgado esses rótulos, até hoje eu ainda carrego esse rótulo do drogado, do ex-presidiário, entende? Então, voltando um pouco, o que meu pai fez? Numa atitude desesperada e consciente, ele trocou as fechaduras de casa, trocou e jogou minhas roupas tudo na calçada. E aí, depois de uma baladinha, depois de muita bebida cara, de viver uma vida fantasiosa que não me pertencia, numa madrugada em junho de 2012, uma das mais frias que eu já passei, eu cheguei em casa, botei minha chave e minha chave não entrava. Eu chamei, ninguém me atendeu de forma proposital. Eu lembro que eu pulei o muro e dormi entre a máquina de lavar e o cesto de roupa suja coberto com as roupas sujas do cesto por conta do frio. E eu chorava copiosamente aquela madrugada, assim, naquela depressão, naquela rebordose. Eu já estava querendo ajuda, mas não sabia como pedir, não conseguia sair daquela vida.
Eu já não tinha mais forças, né? Já no fundo de poço, eu já não respondia mais pelos meus atos. E aí meu pai acordou com o meu choro, sentou do meu lado e me ofereceu ajuda. E naquele momento ali, eu aceitei a ajuda do meu pai. Ele falou: meu filho, para tudo isso que você está fazendo, você não conte comigo. Mas no dia que você quiser ajuda, você pode vir que eu vou estar de braços abertos. E aquele dia ele abriu os braços para mim e eu aceitei a ajuda dele. E, obviamente, não foi naquela primeira internação que eu fui no dia seguinte que a minha vida foi transformada, que eu fiquei limpo e tudo mais. Mas aquele primeiro passo ali de aceitar ajuda, de pedir ajuda do meu pai, aquela atitude do meu pai, ela foi a base do homem que eu sou hoje. Do Legal. homem do homem sóbrio, do tempo que eu tenho de sobriedade, da experiência que eu tenho hoje com a dependência química para falar com propriedade. Porque o que acontece? Eu tenho 29 anos, mas tem cara de 45 que não viveu um terço do que eu vivi na vida. E eu entendo que tudo isso foi permissão do Senhor para que eu tivesse propriedade realmente para falar sobre o assunto. Porque você falar sobre algo que você leu num livro do Augusto Cury, por exemplo, de autoajuda, você pode até falar, mas você vai falar superficialmente. A bonança, ela não traz experiência, ela não traz propriedade. O que traz propriedade são as tragédias, as experiências, o sofrimento. E eu tenho, como diz a minha esposa, nós somos clínica geral. A gente senta, às vezes, para conversar com colegas ou até para aconselhar voluntários do nosso projeto. E aí a gente pergunta, qual o seu problema? Pode falar de qualquer assunto que a gente manja. Então, eu do meu lado, quando solteiro, a minha esposa do dela, e depois nós como casal, o Senhor nos deu várias experiências que nos doeram bastante, mas nos formaram quem nós somos hoje. O Senhor fala muito isso. As memórias é que nos formam, as memórias é que nos mantêm casados, as memórias é que constroem a nossa história. Eu penso exatamente igual o Senhor, sem demagogia. Eu muitas vezes me precipito, tomo atitudes que eu não deveria, talvez assim perante a sociedade, mas eu faço porque elas formaram o casal que nós somos hoje, elas formaram os pais que nós somos, elas nos deram ferramentas que vão constituir o caráter da Maria, da minha filha. Você entende? Então, falando sobre enviar, o meu pai nem sabe, talvez nem tenha a ideia do contexto do que o Senhor está falando, do que é enviar. Que ele conheceu Jesus também recentemente, e graças a Deus também através da minha vida, através desse sofrimento que a gente viveu, através da transformação que o Senhor causou na minha vida, falou muito mais de Jesus para o meu pai do que muitas pessoas que cruzaram o caminho dele e pregaram para ele ao longo da vida. Então, aquela atitude do meu pai naquela madrugada me enviou para o meu propósito que eu tenho hoje. Caramba. Então, assim, eu vejo alguns elementos, né, de envio na tua trajetória. A droga e a vagabundagem, essa noite com teu pai, a cadeia, o casamento e a paternidade. Sim. Na verdade, trazendo um pouco fazendo um paralelo com a paternidade, eu só entendi como diz que a mãe é mãe desde que engravida e o pai só é pai quando a criança nasce, né? Mas eu já tinha um entendimento de paternidade muito antes, porque eu já tinha conhecido a paternidade do Senhor na minha vida. Apesar de eu ter tido um pai maravilhoso. Porque muitas vezes as pessoas se justificam não entenderem sobre paternidade, não serem bons pais, porque não tiveram bons pais. E nem todo mundo tem a benesse de ter um pai como o meu. Eu sei que a história do Senhor, por exemplo, é totalmente distinta da minha na sua criação. Mas a paternidade do Senhor está disponível para todos. O verso diz que o direito de se tornar filhos é para todos que professam o Senhor como Senhor e Salvador. Então, o direito, ele é para todos, entendeu? Então, nada justifica os pais ausentes que nós temos hoje, os pais negligentes que nós temos hoje. E não estou falando isso porque eu sou um puta pai, não. Porque minha filha tem 2 meses.
Eu limpo cocô, boto para rotar e dou banho. Eu nem tive oportunidade ainda de educá-la, mas eu já tenho desde que ela é um embrião na barriga da minha esposa, eu tenho tentado já ser o pai que eu gostaria de ser, ou o pai que eu almejo ser. Porém, eu não sou pai somente da Maria. O meu posicionamento, o trabalho que nós fazemos social desde 2014, nós temos mais de 90 voluntários hoje trabalhando ao nosso lado. O espírito, o chamado de liderança que o Senhor me trouxe, querendo ou não, o Senhor colocou no meu caminho filhos que eu não escolhi, filhos de outros pais. Você entende? Muitas vezes, esse chamado de liderança para mim, ele era um peso. Quando eu não tinha maturidade suficiente, eu questionava o Senhor, falava assim, eu queria ser só o cara que senta lá no fundo da igreja e ninguém sabe o nome. Eu queria ser só o cara que senta lá no fundo da sala e a professora nem lembra, você entende? Mas o propósito que o Senhor tinha para minha vida era diferente. Sem querer, muitas vezes eu influencio as pessoas. Então, essa responsabilidade, ao longo do tempo eu entendi que era um privilégio, mas ela também traz responsabilidades. Eu tenho que saber a forma que eu me visto, eu tenho que saber o que eu publico na minha rede social, eu tenho que saber as coisas que eu falo, e nem sempre eu acerto, mas a busca é sempre por acertar, porque o Senhor colocou na minha vida filhos que eu não escolhi, entendeu? Desde que eu resolvi me expor através da minha rede social, eu tenho uma empresa de eventos. Você acha que é legal um cara abrir lá, botar no YouTube Felipe Bassul e ver um vídeo lá, 3 anos que eu saí da cadeia? Como estou vencendo a pornografia? Ninguém fala sobre isso. Então, o Senhor meio que me patrocinou e falou: pode se expor, que nada vai te faltar. Não vai te faltar cliente, não vai te faltar o alimento, não vai te faltar o que vestir, nem para você, nem para sua família. E é realmente o que tem acontecido. Tem 6 meses que eu não trabalho, pastor. Tem 6 meses que o meu setor está parado. Foi o setor mais atingido da pandemia. E nada tem me faltado. Nada, 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 nada. Graças a Deus. Quando eu me exponho, quando eu falo sobre drogas na minha rede social, quando eu coloco isso, eu dou oportunidade de pessoas se identificarem com a minha história e me procurarem, buscando auxílio, buscando oração, buscando qualquer coisa, entendeu? Buscando, às vezes, só ser ouvidas. As pessoas querem só ser ouvidas sem serem julgadas, entendeu? Então, querendo ou não, essa pessoa, eu posso não ter adotado ela no papel, mas espiritualmente o Senhor me deu a oportunidade de agir com paternidade na vida dessa pessoa, entendeu? Independente do sexo, do credo, da cor ou da religião. Então, a paternidade do Senhor realmente foi um dos fundamentos para a paternidade e a paternidade do meu pai para a paternidade que eu entendo hoje. Falando sobre o crime, as drogas que me levaram consequentemente ao presídio, quando eu fui preso, eu falava para os caras lá dentro da Papuda que eu fui com as minhas pernas até a viatura e eu me apresentei e fui cumprir a minha pena. Os caras falavam que eu era louco, os caras falavam, não, você é doido, porque o normal é o cara ficar foragido até ele rodar, até ele ser pego, para aí depois ele cumprir, né? Porém, esse crime eu cometi ele em 2012, foi um assalto. Nunca fui um criminoso, sempre quis, mas nunca consegui. Graças a Deus, né? Eu era o traficante mais trouxa que tinha. Todo mundo me enrolava, me tomava, não me pagava porque eu não sabia cobrar. Enfim, mas no fundo de poço, com a necessidade do uso, que era quase uma necessidade, como um ser humano normal precisa de um alimento dependente químico, precisa da substância, o corpo pede, né? Principalmente químicas como o crack, a cocaína, a heroína. Eu cometi esse assalto querendo pagar uma dívida que eu tinha de um cara que tinha sido preso e eu estava devendo ele do consumo da droga que eu tinha feito enquanto ele estava na rua. E esse cara mandou me matar na rua porque eu não queria pagar ele. Na verdade, eu não estava nem aí, porque eu não entendia
a gravidade do que eu estava vivendo. Eu estava meio que sobrevivendo, eu andava como The Walking Dead no meio da rua. E aí eu inventei esse assalto para pagar esse cara, esse assalto deu errado, enfim. Para resumir, foi em 2012, eu conheci, foi em março. Em junho, eu conheci Jesus nessa clínica. E todo aquele vazio que a vida toda eu tinha dentro de mim, que era quase que físico, que eu tentei preencher com dinheiro, com sexo, com status social, com poder, com mulheres, e nada preenchia aquele vazio. Eu tinha uma máscara que eu botava ela quando eu saía para a balada e que eu tirava ela quando eu deitava na cama de forma depressiva, sozinho, todo dia à noite. Quando eu deitava, eu tirava essa máscara e só sobrava eu e essa depressão. Me perdi um pouco. Onde eu estava? O que eu estava falando, pastor? Paternidade. Perdão. Não, agora. Enfim, esse vazio, pronto. Esse vazio que eu tinha dentro de mim, que a vida toda ninguém nunca me contou como que preenchia, eu não entendia, eu tentei preencher com todos esses subterfúgios. Quando esse cara começou a falar para mim, desse cara que me amava mesmo antes de eu nascer, que não me julgava, que me perdoava pelos meus pecados, enfim, para alguém que nunca tinha tido um contato com esse. Eu conhecia Deus como aquele pregado na cruz, sangrando, que as pessoas carregam nos cordões e que estão em quadros e tudo mais, que está morto. Mas eu tive a oportunidade de conhecer a cruz vazia, eu tive a oportunidade de conhecer esse Cristo vivo que transformou aquele bosta que eu era no homem que eu sou hoje. Então, quando aquele negão começou a falar para mim, e negão é uma forma carinhosa que a gente se trata, que eu trato ele, quando ele começou a falar desse cara para mim, foi como se uma sensação física mesmo preenchesse, assim, sabe? O meu interior, assim, e eu comecei a ficar cheio realmente e eu não tinha espaço para mais nada. E eu fiquei ali 6 meses naquela instituição onde eu tive a oportunidade de me autoconhecer, porque eu não me autoconhecia. Quando eu estava feliz, eu usava para comemorar. Quando eu estava triste, eu usava para rebater. Quando eu estava com raiva, eu usava de raiva. Você já viu alguém no boteco chorando, triste? Tá todo mundo feliz, entendeu? Naquela realidade ilusória. Você só encontra triste se o cara tiver escutando um CD do Amado Batista deitado no balcão. De resto, tá todo mundo sorrindo ali, porque tá anestesiado e fugindo dos problemas do dia a dia. Então, eu comecei a ser preenchido por isso. E aí, voltando, esse crime foi em março, em junho eu conheci Jesus, fiquei 6 meses internado. Quando eu saí da instituição, o Senhor é tão misericordioso que os meus 2 melhores amigos estavam convertidos, porque eu não sabia o que eu ia fazer depois que eu saísse dali, porque eu só conhecia gente do uso, só conhecia mulher da vida que não prestava, que não compactuava com o que eu tinha entendido que o Senhor tinha para mim. E o Senhor preparou esses 2 melhores amigos numa igreja e eles me abraçaram assim que eu saí. No dia seguinte que eu saí, eles me levaram para a igreja e eu vivi um período lá, nessa igreja onde eu conheci a Emanuele, onde 2 anos depois nós tivemos um relacionamento, nos casamos, enfim. Então, depois de casado, eu me casei em abril de 2015, depois de casado, em 2016, em janeiro, saiu meu mandado de prisão. Então, assim, depois de ter ajeitado a minha vida, de ter conhecido o Senhor, de ter me casado, de repente vem essa bomba. Como diz o Senhor, o boleto chegou. Ninguém pagou o meu boleto. E as pessoas acham que ficar empurrando a vida com a barriga, ficar empurrando os problemas, é o tempo de que alguém vai chegar debaixo da tua porta, recolher o boleto e vai pagar para você. Quando isso é utopia, né? Você chega igual casa que está sem alugar 6 meses, você chega e está tudo empoeirado e cheio de conta debaixo da porta, assim. Então as minhas contas chegaram. Eu entendi que não adiantava eu ter me tornado não adiantava eu ter me tornado
um cristão, não adiantava eu ter me tornado um bom marido se eu não limpasse, se eu não restituísse a minha história, o lastro que eu tinha deixado para trás. E na realidade eu entendi que eu precisava daquilo. Foi uma certeza que só provém do Senhor e eu me apresentei. E quando você se apresenta para viver aquilo lá, você só entra com data de entrada, você não tem data de saída. E como diz os caras lá dentro, quando o portão bate nas suas costas, é onde o filho chora e a mãe não vê, entendeu? Não tem mamãe, não tem papai, não tem iFood, não tem meu amor para lá, meu amor para cá. Ali é você mesmo só e a sua e a sua mente e muitas vezes, como eu tive a oportunidade, é você e Jesus. Eu vejo até nisso eu vejo a misericórdia do Senhor, porque se eu tivesse caído em flagrante em 2012, em março, sendo que eu só conheci Jesus em junho, eu tinha entrado naquele presídio sem a paternidade do Senhor, eu não tinha conhecido a minha esposa, talvez ou eu tivesse morrido lá dentro, como eu vi morrer na minha frente, cara esfaqueado lá no meio do pátio, no banho de sol, ou eu estaria lá hoje, porque eu teria cometido outros crimes lá dentro. Porque lá é um ambiente propício para você. O sistema ele é feito para que você não saia, para que você morra ali dentro do sistema. Não precisa ser morrer fisicamente, né? Para que você morra realmente espiritualmente. Para que você saia e retorne, ou para que você saia e fique vivendo como um coitado aqui fora. Porém, desde antes de eu entrar, eu tinha tomado uma decisão de que eu ia utilizar esse período para realmente maturar, realmente, para me tornar quem eu um dia imaginei ser. Eu não tinha ideia de como isso seria. Ninguém imagina, por mais que você veja filme, série, escute pessoas falarem, ninguém sabe o que se passa dentro daquele lugar. Então, o Senhor me deu a oportunidade de, em 4 anos que meu processo correu, de eu conhecer Ele, de eu me tornar um homem, de eu amadurecer, de eu conhecer a minha esposa, de eu me casar, de eu ter coisas aqui fora e de eu ter o que me apegar lá dentro para que eu pudesse me manter são dentro daquele lugar que é realmente enlouquecedor. E eu tive a oportunidade aí durante 1 ano e 5 meses para não ficar louco de buscar todo dia lendo a palavra lá dentro. Eu tive a oportunidade, com a ajuda da minha família, de criar um projeto literário lá dentro, cristão, chamado Quebrando as Cadeias, onde a gente levou para dentro do presídio livros com conteúdo, livros cristãos, livros que fossem somar na vida daqueles caras, como somou na minha, né? Eu lia e passava para frente, e aqueles livros estão até hoje dentro do sistema, edificando a vida daqueles homens. Então, eu tive a oportunidade, eu não seria metade do cidadão, do pai, do esposo, do filho, do cristão que eu sou hoje, se não fosse a permissão do Senhor de eu ter vivido aquele momento dentro do presídio. Então, assim, realmente a droga, o presídio, a paternidade, o meu casamento realmente me enviaram para o meu propósito, e eu sou muito grato ao Senhor por ter um propósito. Pastor, desculpa, só um adendo. 1 hora de live, confere? Sim. Ok, só para finalizar. Em 2014, já cristão, após uma recaída minha, depois de passar mais um tempo assim dentro de uma comunidade, eu passei 30 dias assim, eu tive uma recaída rápida, logo despertei e vi que eu ia me afundar novamente, busquei ajuda, eu mesmo me internei e fiquei 30 dias lá. Assim que eu saí, eu fui convidado por um projeto de um colega chamado Sorria, para levar uma sopa na madrugada e uns cobertores em Taguatinga, ali no centro. E naquela madrugada, a minha vida foi transformada. Tem uma frase de um humorista e escritor norte-americano chamado Mark Twain, que diz que os dias mais importantes da vida de um homem
são o dia em que ele nasce e o dia em que ele entende o porquê. E aquela madrugada no centro de Taguatinga, eu encontrei o meu porquê, entendeu? Eu vi o senhor postando, o senhor postou uma plotagem que o senhor fez no Hub Social essa semana, com a frase do Luther King, do Martin Luther King, dizendo que um homem que não encontrou algo pelo que ele morreria, ele não encontrou nada, né? Então, eu acho que eu encontrei em 2014, encontro todos os dias algo pelo que eu morreria. Nós temos um trabalho hoje social, como eu falei, desde 2014. Quem quiser conhecer no Instagram, @projeto menos de mim. Eu acordei, após esse dia dessa sopa, eu acordei no dia seguinte, o Senhor tinha me dado o nome do projeto, Projeto Menos de Mim, as cores, a logo, tudo da minha cabeça no dia seguinte. E o projeto surgiu dessa forma. E só durante essa pandemia nós já tivemos a oportunidade de doar 7 toneladas de alimento. Então, no início da quarentena, eu murmurei bastante, eu tinha muitos contratos assinados para esse ano, as expectativas para 2020 eram muito grandes, mas com o tempo eu entendi que foi uma oportunidade do Senhor para eu curtir a gestação da minha filha, para eu me dedicar inteiramente ao menos de mim, porque tinha muita gente que não tinha oportunidade de fique em casa, como foi pregado pela grande mídia, porque não tinham casa, ou porque se ficassem em casa não tinham que comer em casa, não tinham carro para vigiar, não tinham latinha para catar. Então, como temos feito desde 2014, buscamos ser resposta aos problemas crônicos da sociedade através da doação dos empresários, dos voluntários, do serviço dos voluntários. Nós tivemos a oportunidade já de doar 7 toneladas de alimento. Nós fazemos um trabalho com dependentes químicos, com crianças com caso de abuso sexual, então, famílias vulneráveis, pessoas em situação de rua. Esse é o propósito para o qual eu fui enviado. É isso que me dá fôlego todos os dias de manhã quando eu levanto. É isso que traz, eu acho que o meu propósito de vida e a forma com que eu me posicionei na vida é o que faz a minha esposa me admirar e renovar o amor dela por mim todos os dias. Então, eu sou muito feliz no que eu faço. Eu sou muito feliz com o propósito que o Senhor me deu. Eu amo a minha história, eu admiro muito a minha história, não tenho vergonha de me expor como estou me expondo aqui agora. E, pastor, eu acho que essa oportunidade que o Senhor me deu, ela confirma realmente que o Senhor tem se agradado da forma com que eu me posicionei perante Ele. Apesar de que foi muito doloroso, muitas vezes foi muito difícil, mas o meu posicionamento gerou uma reação do Senhor que tem me feito muito feliz, que tem me realizado como ser humano. Eu tinha certeza que eu ia botar um tema na live, mas o tema era o de menos. Perdão, pastor, não consegui não fugir do tema. Não. Desde que eu ouvi a tua história, já saltou no meu coração isso, de assumir o compromisso de fazer a sua história conhecida. Então, minha maior alegria é dar meus ombros para você subir. Contar a sua história, assim, um monte de mulher aqui, tô chorando, meu Deus, que testemunho. É isso, encorajar o outro a não desistir, né, dos seus sonhos, dos seus filhos, de seu casamento, de sua família. Então, eu honro e respeito demais a sua história. Te agradeço por esse tempo aqui que a gente passou junto. Manda um beijão para seus pais, sua esposa, amém, sua bebezinha aí. Lembrando que, como o senhor colocou agora, eu sou fruto de pessoas que não desistiram de mim. Tios, primos, esposa, até os meus pais, muitas vezes quando eu estava preso, falavam para minha esposa: Manu, sai fora, não, você não merece não vai durar não. Mas a minha esposa tinha convicção do propósito para a vida dela que o Senhor tinha, que era a família, e hoje ela colhe os frutos. Amém. Gente, a gente tem mais uma live às 21h30
com a Vanessa Neri, de Goiânia, e o tema vai ser perdoar 70 vezes 7 no casamento? Interrogação. Conta outra, exclamação. E aí, tudo é perdoável dentro de um casamento? Então, vão afiando aí, que a gente está de volta às 21h30. Felipe, obrigado, tamo junto. Beijo no seu coração, pastor. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Tchau, pessoal. Um abraço.